Gente, o Lula não está sendo julgado, não tem julgamento do Lula. Lula já foi julgado e foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. O que está sendo julgado agora no Tribunal Regional Federal é o recurso da defesa do Lula. Então, a primeira mentira é essa: Lula não está sendo julgado. Segundo sofisma, Lula é inocente. Aliás, nas suas próprias palavras, a alma mais honesta do Brasil. Vamos lá os números. Esse senhor foi denunciado 9 vezes pelo Ministério Público Federal, sendo 246 acusações de lavagem de dinheiro, 21 de corrupção passiva, 3 de formação de quadrilha. Não, eu não tenho nenhuma dúvida que, encerrado a fase no TRF4, e o processo volta para o Sérgio Moro, que ele que vai executar a sentença, ele vai mandar fazer, vai mandar prender. Assim que tiver nas mãos dele, ele vai fazer o que tem que ser feito. O juiz Sérgio Moro tem provado a cada caso que é um juiz que aplica a lei e não tem medo se a figura é grande, se é pequena. Todos são homens iguais perante a lei, como deve ser, e assim será. Essa história de que o Lula é um mito, que a lei não vale para ele, que ele está acima, isso é uma bobagem inventada pelo PT para enganar as pessoas. Estão politizando um julgamento que é apenas o julgamento de um homem, não é um julgamento de um mito. É um homem acusado, condenado em primeira instância pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ponto. E se o tribunal assim entender que ele realmente é culpado, o processo vai voltar para o Sérgio Moro e o senhor Luiz Inácio vai sim ser preso, vai vestir o macacão laranja, vai passar caneca na grade. Tá, mas se ele ficar lá atrás da hashtag, ele pode ganhar uma hashtag no zóio, né? Então, aí como é que ele vai ser candidato? Ele não consegue ser candidato daí. Aí é uma outra história, ele vai tentar registrar a candidatura dele. Na cadeia? Vai tentar, porque é um homem sem moral nenhuma. É um partido que não tem compromisso com a ordem social, eles têm apenas com o projeto de poder. Num país decente, um cara acusado disso que o Lula já é acusado, ele já se retiraria da vida pública. Bom, quando o Fernando Henrique assumiu isso, ou seja, antes do Fernando Henrique, que é o que nós temos aqui, nós tínhamos uma dívida pública aproximada, né, dívida pública, ou seja, é a soma da interna mais a externa, aproximada de 153 bilhões de reais. O Lula recebeu em torno de 851 bilhões de dívida pública, interna mais externa para pagar. O Lula ele anunciou muito o fim da dívida externa, porque a dívida pública é composta da dívida externa mais a dívida interna. A dívida externa, dinheiro para instituições fora do país. A dívida interna, o título que o governo emite da sua dívida e vende. Ok. Então o que o Lula fez? O Lula zerou a dívida externa, né? A dívida externa com o Lula, no governo Lula, foi zerada. Foi igual a zero, né? Acabou a dívida externa. E ele, durante um bom tempo, ele falou sobre isso, acabamos com a dívida e tal, todo mundo comemorando, muito legal. Claro que o que deixa aqueles que trabalham um pouco mais próximo da área de economia chateados é que ele não explicou como que ele fez isso, porque não existe mágica na economia, não existe mágica na contabilidade, todo débito tem um crédito. Se entrou dinheiro em algum lugar, saiu de algum lugar. Se saiu de algum lugar é porque antes ele entrou para algum lugar, e se saiu ele foi para... Quer dizer, todo débito tem um crédito. A dívida interna do Brasil, nesse momento em que a dívida externa foi zerada, ela subiu para 1,4 trilhões de reais. Ou seja, ele pagou a dívida externa? Pagou a dívida externa. Mas a dívida total do Brasil, né? Porque agora a dívida pública era zero da externa, mais 1,4 trilhões de reais. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que a dívida pública do Brasil, ela aumentou, ela não diminuiu. Acabou a externa? Né? Mas e agora? Então aqui, durante governo Lula. Foi isso que aconteceu. Então hoje, né? Governo Dilma. Então hoje
a dívida pública do Brasil é 2,12 trilhões de reais. Eu preciso ser sincero, cara. Esse 3-0 me aliviou, entendeu? Eu tô aliviado daquele 7-1 que o Brasil tomou. Esse 3-0 lavou a minha alma. Acho que lavou a alma de todos os brasileiros decentes. Todos os brasileiros decentes. Tá entendendo? Decentes, né? Não é essa corja que fica puxando o saco do Lula, não. Por causa de migalhas, tal. Que fica acreditando que o Lula é pai dos pobres. Vamos lá a uma pesquisa que eu fiz aqui. Novamente eu vou ler aqui, que eu não sou bom de memória, então eu vou ler. Se vira, vou ler. O PT retirou 40 milhões de brasileiros da pobreza. Você acredita nisso mesmo? Como que você está rico agora? Você está rico, está ricão. Está lá com a sua cobertura na beira da praia, está com o seu carrão, você é da classe média agora. Você foi elevado à classe média. É isso? Cadê seu carrão? Cadê sua casa de luxo? Cadê? Cerca de 85%, né, dos considerados pobres estão endividados. Desses, mais da metade estão inadimplentes. Em 2016, ano que Dilma foi despejada do emprego por excesso de incompetência e falta de honestidade, mais de 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Quarto dos brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza em 2016. Cadê o pai dos pobres de vocês? Lula diz que pobre não precisam comer carne. Lembra disso? Né? Tem que comer ovo para poupar. Outrora, Lula aumentou a facilidade de crédito, reduziu os juros, baixou os impostos de bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, e incentivou o endividamento externo, sobretudo dos mais carentes, que, aviados por bens de consumo que nunca possuíram, correram para o crediário, né, com juros acachopantes. Ou seja, você ia comprar um carro. Os juros para você pagar carro poderia ter sido pequeno. Mas o valor do carro era exorbitante. O valor da geladeira era exorbitante. Para você tirar da concessionária, você tirar da loja de eletrodoméstico, era fácil. Difícil era pagar com um salário mínimo de merda. Esse é o todo. Entende? Espero que vocês compreendam isso. Vamos lá, ó. Parei onde? De pessoas pobres sem nada passaram a pessoas pobres endividadas. E hoje em dia, novamente, sem nada. Pois ou perderam os objetos que compraram por conta da inadimplência ou pela própria depreciação dos mesmos. O período do aumento da renda do trabalhador deveria ter sido aproveitada para poupar ou investir em educação, por exemplo, mas isto deveria ter sido estimulado pelo governo, que, ao contrário, só consumo e endividamento. Ou seja, o dinheiro que era para você investir na educação do seu filho, que era para você investir na sua saúde, num plano de saúde melhor, entendeu? Você ter uma alimentação melhor. Não, você foi comprar carro, foi comprar celular, foi comprar eletrodoméstico, DVD, ar-condicionado, foi comprar essa merda toda aí. Aí hoje está endividado. Você vê ainda hoje movimentos sem terra, ainda sem terra. Pobres que eram pobres, ainda pobres e endividados, né? Desfazendo de seus bens, e ainda há pessoas que acreditam que Lula é o pai dos pobres. Quanta ingenuidade, né? Vivendo a pão e circo. Essa é a realidade. A verdade é que Lula enganou a todos, mente tanto que ele acredita nas próprias mentiras. E muitos o seguem, não o seguem pela sua política, mas pelo fato de ter uma grana fácil. Já viu algum militante petista trabalhando? Da CUT, UNE, MTST, MST, sindicalistas, ONG, militantes do movimento LGBT, negros, feministas, né, abortistas, vários artistas pela Lei Rouanet. Esse pessoal não trabalha, vive do nosso imposto, né? É simplesmente isso, eles vivem do nosso imposto. A gente trabalha para alimentar essa cambada de vagabundo que está aí. E você acreditando nas mentiras do Lula, cara. Abre a sua cabeça, velho. Estuda, vai ler um livro, vai pesquisar. Não acredita em Jornal Nacional, que só... Ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, depois do julgamento do Lula, só falando que Lula tem como se reeleger, tem como se candidatar, tem como ir para o STJD, que não sei o que, STJD do esporte burro, STFJ, STFG, sei lá o que, né? Para poder... A Globo defendendo Lula, velho. É de cagar pelado, bicho. É de cagar pelado.
E dados do IBGE, cara, e dados do IBGE que nos diz que a dívida externa brasileira é de 315 bilhões de dólares, né? Pública e privada. Dados relatados a agosto de 2017, fonte Banco Central. Vai lá pesquisar para você ver, para fazer você falar que eu não estou mentindo, né? O julgamento é... Lula foi julgado e poderá ser preso a qualquer momento, seja você petista ou não, vai acontecer. Estamos apenas esperando que o juiz Sérgio Moro dê a sentença. Como explicado aí nos vídeos que eu coloquei anteriormente, de fato ainda muitos brasileiros informados acreditam que Lula é inocente e acusado sem provas, né? O relator ficou 2 horas falando das acusações de Lula. Como não tem prova, o petismo é uma doença. O petismo é uma doença. Isso é curado, né? Só é tratado com a educação e muito estudo. Só dessa forma que o petismo vai ser curado da sua cabeça. Gente, onde está a moral quando um juiz viola as leis do próprio país? Quando ele posa com políticos suspeitos de corrupção e fere os direitos básicos de um cidadão. Cadê a seriedade? Quando o Ministério Público monta um circo midiático, faz acusações graves sem apresentar nenhum fato. Só por pura convicção. Cadê a coerência? Quando a justiça se nega a aceitar a perícia dos documentos Que comprovam a inocência de uma pessoa. Cadê a verdade? Quando a mídia manipula notícias, inventa manchetes e coloca os brasileiros contra o homem que mais fez pela nação. Agora, mesmo depois de tantas ilegalidades, você ainda acredita que Lula é culpado? Eu te pergunto, cadê a prova contra Lula?